Fala, massa atleticana, mais um quadro Canto do Galo aqui na nossa TV Camisa 12. Muito obrigado a todo mundo que está participando aí pela internet, está uma divulgação muito bacana. Já foi até lá em São Paulo, né? Já teve TV Camisa 12 em São Paulo, em Itaquera, foi muito bacana. Valeu todo mundo. E aos poucos agora a gente vai encaixando, apresentando para você os novos quadros. E hoje, por exemplo, a gente tem uma participação super especial aqui. Ao lado do Tomás Santos, tem a participação de um fera. Um cara, é o Ronaldinho do cinema. Tomás Santos vai apresentar pra gente aí. Isso aí, gente. Nós estamos aqui com o Cris Azzi. É isso mesmo, né? É isso. Na edição com o cara que fez o filme que faz muito atleticano chorar aí, né, cara? Hoje eu, antes de vir pra cá, tava em casa relembrando esse filme e aproveitei, dei a sorte que minha esposa não tava em casa, porque eu chorei igual um menino pequeno. É sempre bom relembrar, então, um grande diretor e fez essa obra-prima pra gente, né, Quantas vezes você já assistiu? Ah, eu não sei, cara. É a mesma coisa de perguntar quantas vezes assisti o jogo Galo Olímpia na final. Já assisti mais de 20 vezes, e é sem brincadeira, direto dá uma nostalgia assim, pego o celular e vou relembrar um pouco, né? Porque esse filme é muito legal, porque você vai vendo, você vai entrando junto com o personagem, né? Eu lembro o que eu tava fazendo na hora que o Caixa tava aí rezando de manhã, eu também tava acordando, porque eu virei à noite soltando foguete lá no hotel dos caras, então é muito gostoso ver esse filme, porque por mais que estejam pessoas ali conhecidas e não também conhecidas, nesse não é onde a gente se encaixa, né, cara? É onde a gente se vê e a gente lembra daquele sentimento que eu acho que eu nunca mais senti isso na minha vida. Só se o Galo chegar na final de novo, né, cara? Ô, Cris, eu acho que se você fez um estudo de semiótica, deu certo, né? Se você planejou tudo isso. Primeiro, prazer ter você aqui, muito obrigado. É atleticano mesmo, de berço, cresceu com o Galo. Primeiro eu quero que você conte um pouquinho com o Cris fora do cinema, o Cris da arquibancada. É a minha... Primeiro, prazer estar aqui. Esse convite aqui me deixou bem contente. Desde que eu me entendo assim por gente, eu sou atleticano. Curiosamente, meu pai não era atleticano, meu pai era cruzeirense, meu avô era americano. Mas meu pai nunca, apesar de ser até um torcedor que acompanhasse e tal, ele não era assim exatamente... Nunca me forçou a ir ver o jogo do Cruzeiro, etc. Porque desde novo, eu não sei exatamente de onde, mas alguma coisa já batia ali alvinegro. A lembrança que eu tenho maior era do meu avô americano, o seu Paulino, falecido, que me levou algumas vezes nos anos 80 no Independência para ver América e Atlético. Ele era muito fanático. A América fazia um gol, ele saía, pagava o ingresso de novo e voltava, dava cambalhota na arquibancada. Mas ele deu um azar danado, porque era um período que o Galo estava muito bem e o América era muito fraco. Então, os jogos que eu vi aqui no Independência nessa época era 5-0, 4-0. Eu falei, peraí, eu não acho que eu vou ficar com o Galo. E tem essa primeira lembrança assim, dessa paixão. E uma coisa bem maluca que sempre me acompanhou, e não é agora porque a seleção tá ruim não, mas eu nunca fiquei realmente emocionado com a seleção brasileira como eu fico com o Galo. Tem alguma coisa diferente. Claro que eu assisto o jogo da Copa, etc. Mas tem um lugar inexplicável esse da paixão. E acho que essa é a principal motivação para ter misturado o cinema com o futebol. Tentar me entender, né? Na medida que a gente filmou outros personagens, era entender o porquê, o que é isso que faz a gente ser desse jeito que a gente é. O cinema cresceu a paixão junto com o Galo? Não, na verdade andaram à parte, assim, nunca essa relação mesmo eu fui criar lá em 2004, já tinha uma certa carreira, comecei em 97, 98, já tinha uns 6, 7 anos de trabalho, quando eu falei, gente, eu gosto tanto de cinema, eu gosto tanto de futebol, eu gosto tanto do Galo, que esse lugar, uma hora ele vai ter que convergir. E aí, esse lugar, inicialmente foi, eu falo 2004, muita gente pergunta, mas eu acho que é 2004 mesmo, quando o Galo quase caiu, jogou com o São Caetano no Mineirão. O time do Galo era ruim demais. Era um time que tinha Rodrigo Fabre. Vocês lembram desse time? Mexerica. Isso, é esse time. E o Galo tinha que ganhar. Acho que até empate, pelo que eu me lembro, não daria. Então eu preparei uma ideia que era muito parecida com o que foi o Dia do Galo. O filme chamaria O Dia que o Galo Não Caiu. Eram personagens espalhados. Eram outros personagens, obviamente, mas eram personagens espalhados dentro e fora do estádio, desde a hora que acordasse. Mas aí teve um imbróglio com a dengue, na época que administrava o estádio. Na sexta-feira, o Galo inclusive topou, estava tudo certo. Na sexta-feira eu recebi uma negativa da dengue. E a ideia foi para dentro da gaveta e ficou lá guardada, porque depois disso também, depois acabou sendo realmente rebaixado. Naquele jogo foi 3-1, a gente se livrou
Eu lembro de uns caras ajoelhados no campo do Mineirão antes da reforma, e depois aí a gente passou por um período duro, né? Assim, a minha lembrança é de um período duro. Infelizmente, a gente tem poucas imagens desse jogo, mas foi um show na arquibancada. Chuva de papel, chuva de fogos. Seria realmente muito bacana as imagens do jogo, né? Eu tenho na minha cabeça umas 2 ou 3 imagens, que era um cara ajoelhado dentro do cara, um cara segurando inclusive um galo, assim, ajoelhado, e tinha realmente muito choro na arquibancada, mas mal sabia a gente que depois ia acabar acontecendo na Série B. Mas eu sou dos que acham que a Série B foi importantíssima. Eu acho que ela fez com que... Ela foi o início de uma trajetória que acabou aí culminando com esse momento especial que a gente vive hoje. E Cris, e quando que voltou essa ideia, né? Claro, quando o Atlético começou a Libertadores, o Atlético, você tá contando aí, dá pra ver que a história geral do Atlético daria um filme, né? Cada ano, após ano, daria um filme. Em 2013, quando que você começou a pensar nisso? Falar, não, agora eu acho que já dá pra gente começar a planejar e ver onde isso vai dar. Essa deve ser a pergunta que você mais responde sobre o filme, né? Com certeza. Você teve a primeira ideia, assim, vou fazer um filme sobre isso. Depois dessa ideia de 2004, a ideia ficou guardada, porque tinha uma ideia muito clara, que era, a gente queria fazer um filme que fosse durante um dia. É claro que a história do Atlético dá filmes lindos, e vão vir outros filmes, e muitos filmes virão, porque realmente é uma história... Porque o Galo, de alguma forma, tem essa coisa dramática, né? Essa estrutura dramática que parece muito com o cinema, mas tinha essa ideia eu costumo dizer, pressurizar, né? Colocar dentro de um dia toda a pressão que seria de uma decisão. Porque, por exemplo, né, tem filmes igual, tem o Contra o Vento, que conta a trajetória toda, a emoção do Tijuana, a emoção do News Old Boys. A gente queria recortar. A ideia mesmo, depois de 2004, ela retomou em 2012. Ali quando, né, a gente estava falando quando viu... Né? Mas quando essa coisa que a gente estava vendo a foto ali do Ronaldinho, aquela foto especial, vocês podem até colocar aí na edição aquela foto, que é linda demais. Aquilo mexeu de alguma forma com o atleticano de uma maneira, porque aquele time de 2012, para mim, nesses últimos 3 anos, que foram incríveis, mas foi o melhor futebol. Teve ali o primeiro, talvez o segundo turno a coisa começou a cair, mas o primeiro turno do Galo em 2012 era um futebol absurdo. E ali eu falei, cara, esse negócio aqui tá na hora de tirar aquela história da gaveta de 2004. Mas aí tinha algumas dificuldades. Uma era a questão de ser pontos corridos, porque não dá para nunca saber que dia que seria esse, dentro daquela ideia que eu tinha de fazer. Por exemplo, uma coisa... Aquele 3-2 com o Fluminense, por exemplo, aquilo ele dá um filme também. Foi mágico aquele dia. Mágico, né? A falta, teve uma falta, o juiz mandou voltar, anulou. Foi. O Leonardo Silva sobe tipo 30 metros para fazer aquele gol de cabeça. Mas ali tinha essa dificuldade, e aí começou o Fluminense, todo jogo Fluminense tinha pênalti, né, pro Fluminense, um negócio impressionante, e aí o Fluminense deu uma disparadinha e eu deixei guardada. E aí ficou, mas já estava quente na minha cabeça. Eu não imaginava assim que a Libertadores de 2013 o Galo ia começar tão bem, assim, né? Porque o time começou, parecia voando, o Tardelli entrou, né? O Tardelli não estava no 2012, o Tardelli entrou, encaixou, os caras começaram a arrebentar, metendo 5-2 Arsenal e tal, parará. Mas a hora mesmo foi o 4-1 no São Paulo. Ali, oitavas de final, tinha um negócio ali assim... Você falou assim, vai ser fácil. Agora não, porque o São Paulo era um timaço. Se você pegasse aquele time de São Paulo e ver a escalação, era um timaço. Eu acho que era talvez o principal concorrente do Galo. E o Galo atropelou. Teve até aquela fala do Ronaldinho, né? Que o Galo perdeu lá e falou, não, a gente joga... Jogo é jogo, treino é treino. Treino é treino, os caras ficaram mordidos. Chegou aqui, foi um chocolate. O Jô jogou muito esse jogo do 4-1. Verdade. E ali eu achei que era a hora de tocar essa ideia. Só que a ideia do jeito que eu tinha imaginado não dava para eu fazer sozinho, tipo, chamar um câmera e fazer. Era um negócio que exigia parceiros, né? E aí, assim, por afinidade, eu sou muito parceiro da turma da Alicate e da Nitro, que são 2 produtoras aqui de Belo Horizonte. Tem um outro diretor do filme também, Tem, Fernandes. Luiz Felipe Fernandes. Luiz Felipe Fernandes. Nesse momento, o que acontece? Acabou o 4-1, eu ligo pra galera e convido uma reunião, não falo muito bem o que é, falo que é sobre o Galo, e os caras foram, e aí eu contei a ideia, uns ficaram muito animados, outros falaram, cara, tá cedo ainda e tal. E o Luiz era um desses caras, e ele foi tem um tripé assim, fundamental. O Luiz, que dirige comigo, porque desde o momento que eu propus essa ideia, ele abraçou a ideia, e é um diretor super talentoso. Ele é o que filma o Lucas, o sambista,
e que acho que uma câmera precisa, ele mandou muito bem. Mas ele topou entrar na história, me ajudou porque era um processo que demandava trabalho e tempo. E o outro é o Bruno Magalhães, que é um fotógrafo também da Nitro, um cara talentosíssimo, que nesse projeto ele assumiu a produção executiva do processo, precisava de alguém para organizar, até hoje precisa o processo. Então é um tripé assim de pessoas que abraçaram, mas eram muito mais, cara. Foram ali nesse início foram uns 10, o negócio foi tomando proporção. Mas lá contra o São Paulo, muita gente ainda muito reticente, até pela história do Galo mesmo, né? De muita semifinal perdida em Brasileiro. Os caras falam, calma, tá cedo, a gente já viu tanta coisa. É isso que eu queria te perguntar. Quando o árbitro Patrício Polic, contra o Tijuana, aos 48 segundos de tempo, apontou para a marca do pênalti, Riascos ajeitou a bola. Você pensou assim, acabou meu projeto? Cara, eita! Cara, eu vou te falar, eu tava no estádio e tava na arquibancada bem rente, assim, um pouquinho na diagonal do Vitor, assim, eu vi meio de paralelo. Já vai estrear um quadro novo nosso aí, Tomás. Onde está? Depois a gente vai te contar. 30 de maio. E eu tava com meu sogro, e meu sogro é um parceirão, Murilo, a gente vai muito em jogo, vê junto, é um dos parceiros, assim, de acompanhar as partidas. E meu sogro tem uma característica que já por essa história e ser mais velho e ter visto tanta coisa, quando acontece uma coisa assim, ele fala, dançou. E nesse momento eu te confesso que na hora dos jogos eu não conseguia muito pensar no filme, assim, porque é tomado pela coisa do jogo. Mas é muito fácil falar isso agora, né? Porque não tem registrar, gravar, mas naquele pênalti, ele é testemunha disso, eu falei assim, esse Vitor vai pegar. E o povo em volta já bem desanimado, e eu comecei a gritar, Vitor, 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 Vitor! E aí todo mundo em volta olhou pra mim quando pegou o pênalti, porque era alguma coisa meio de, sei lá, senti uma coisa parecendo que era a hora que a gente ia parar de bater na trave. Seria, se o pênalti do Tijuana contra o Vitor, seria um roteiro exagerado, se fosse nos cinemas? Cara, eu acho que o Galo é um roteiro exagerado, né? Um dramalhão. Essa Libertadores toda, eu acho que ela traz isso de uma forma muito... se a gente for comparar assim, com o cinema, né? Assim, muito parecida, muito semelhante com a estrutura da dramaturgia grega, assim, né? De conflito, drama e resolução do conflito, só que num certo extremo, né? Um certo dramalhão mesmo, 47 minutos, não é? O Leonardo Silva dá aquele carrinho. Se você tiver a visão da história, o Galo é uma série de TV muito... Claro. Mexicana, né? Tem uns dramas muito exagerados, exatamente, assim, né? Muita coisa. Esses últimos anos... Assim, o legal é que esses últimos anos de uma forma positiva, né? Porque eu acho que a parte negativa de bater na trave, assim, eu pelo menos lembro com mais clareza, eu lembro a partir do Guarani em 86. 85, não sei se é Curitiba ou Bangu que perdeu, mas eu já não tenho. Mas a partir do Marco Antônio Boiadeiro pra frente. Curitiba, 28 de julho de 1985. 85, né? Aí 86 o Guarani. 87 o Flamengo Renato Gaúcho, 89 o Mário Tilico São Paulo, 90 o Corinthians, 91 São Paulo 94, de novo. 94 Corinthians. 94 Corinthians, Luiz Eduardo entrega, Marcelinho Carioca me mete a cobertura. Depois 96 Palmeiras. Portuguesa. 96 Portuguesa, 97 Palmeiras, que era uma triangular, que era Dedé e Marques ali, era um time que merecia ser campeão. 99, assim, então vamos parar por aí, né? Mas é muito na trave. Então acho que é a coisa que teve uma virada. E eu realmente espero que, assim, que além do Dia do Galo, outros filmes pipoquem, sabe? Assim, eu acho que tem espaço, não é só do Galo, não, é de outros times. Eu acho que tem um espaço para ser ocupado de filmes sobre o futebol, sobre essa paixão, sobre o jogo também em si, que eu acho que dão bons filmes. Apesar de achar que a televisão já cobre muito bem isso, né? Assim, 30 câmeras espalhadas, câmera de slow. Mas eu acho que tem muita história para contar. O Luan, por exemplo, Menino Maluquinho. Eu gostaria de fazer um filme do Luan. Uma história de superação. Não sei, eu acho que é um lugar que a gente vai ver. E com o Atlético, assim, tendo mudado, passado de fase, vamos dizer assim, né? Mudado de estágio e de respeito. Então, mesmo que o time possa passar por momentos ruins daqui a pouco, mas eu acho que também isso vai motivar os realizadores a fazer mais coisas. A questão do cinema brasileiro. O cinema em si já é difícil, o cinema brasileiro. O cinema sobre futebol, quais são as dificuldades? Hoje tem um Cinefute que abre um pouco as portas para exibir para o público. Você tem a internet, que foi até seu caso.
Mas quais são as dificuldades para você ter ideia e colocar isso na prática, conseguir agência, produzir, chegar a licenciamento, no caso do futebol, deve ser uma pedra no meio do caminho? Eu acho que o mais difícil que envolve é essa relação mesmo com o negócio futebol, né? Os direitos de arena, direito de imagem das transmissões, do clube. Porque Daniel Nepomuceno, por exemplo, foi um grande parceiro agora quando ele entrou, virou presidente, e ajudou muito que o processo acontecesse. Mas eu também já fiz trabalhos, por exemplo, que eram trabalhos comerciais, não era esse um trabalho autoral de paixão, mas eu já fiz trabalhos no Palmeiras, no Fluminense, e é a mesma coisa que foi no Galo. A gente depende do resultado, mesmo, eu digo assim, às vezes para conseguir um encaminhamento para alguma coisa, o time perde 2 partidas, tipo, ninguém fala com ninguém. Internamente a coisa é um ambiente muito vivo, vamos dizer assim. Depende mesmo da performance do time. Então acho que é o lugar mais difícil esse, e direito de imagem de jogador, uma série de coisas que estão envolvidas que de alguma forma dificultam esse processo. Eu acho que o resto é muito parecido com um filme tradicional. Os números, uma coisa que eu estudei foram os números dos filmes de futebol no Brasil. Eles não são números estrondosos, porque de alguma forma, quando você faz um filme do Inter, o cara do Grêmio não vai ver, você perde um grande público. Mas são números, na média, muito maiores do que muitos filmes. Porque você tem esse lado da paixão. Então eu acho que é um lugar para ser explorado. Tem que ter paciência e lidar com esse universo jurídico, saber tentar se programar por um lado com antecedência, mesmo sabendo que muitas vezes no futebol a situação, como era o dia do Galo, dependia de uma circunstância específica para que o filme acontecesse. Mas eu acho que é um lugar que vai decolar ainda. O futebol, o que mais tem é personagem, né? Como você chegou nesses personagens, não só nesses da versão do YouTube, mas quem vai poder ver a partir do dia 23 vai ver os outros personagens que fazem parte do filme. Como chegar nesses personagens? A gente partiu lá, quando a gente fez a nossa primeira reunião, depois do 4-1 com São Paulo, a gente partiu da ideia de que a gente queria ter personagens que viessem de lugares diferentes, com experiências diferentes, né? Que não tivesse ali no mesmo meinho, a mesma bolha. E tinha uma ideia que foi proposta, que era de que alguns desses personagens estivessem trabalhando, que eles estivessem na hora do jogo trabalhando, que eles tivessem de alguma forma ter que dividir a sua atenção entre o ofício e a paixão. A gente partiu desse pressuposto e começou a ficar atento. Todo mundo que estava ali naquela reunião, lá da turma da Anitta, da Alicate, foi de olhar. Passamos a olhar, observar. O padre Natanael, por exemplo, surgiu num batizado que eu fui, que ele vira e mexe no meio do batizado, da cerimônia. Ele falava do Tardelli, da Libertadores, ele já estava com essa emoção dentro dele. Quer dizer, né, certamente aquilo estava mexendo com ele. Então eu identifiquei e a gente convidou. E assim foi. O único convite estratégico mesmo que aconteceu foi o do Caixa, porque a gente entendia já de cara que a gente não ia ter o jogo. Partindo desse pressuposto que as televisões... direito de imagem da... mas nem foi por isso. A gente sabia do problema que seria, mas a gente partiu da ideia de que o jogo já é muito bem filmado pelas televisões. O lance do cruzamento do Rosinei, Rosinei que depois foi esquecido. Rosinei fez um dos cruzamentos mais importantes da história do Galo. Humberto Ramos do século XXI. Uma loucura. O Rosinei entra no segundo tempo no lugar do Michel, que não fez um primeiro tempo ruim. Ele estava um pouco tímido, mas ele não errou passe, ele estava ali. Segurou a onda. Ele não estava ofensivo, talvez como precisasse. Mas Rosinei cruzou, o lance do Rosinei cruzando o jogo, batendo aquela bola para dentro, o cruzamento, o gol do Leonardo, os pênaltis, está tudo na cabeça de todo mundo, porque essas imagens estão aí. Então a ideia era inverter o olhar mesmo para o torcedor, que é para onde vem essa paixão, onde faz sentido essa história, né? Porque se não tivesse essa loucura, essa paixão, não faria sentido. Então a ideia era essa, de virar as câmeras para os nossos torcedores. Por que eu estava falando isso mesmo? Dos personagens. Dos personagens. Como vocês chegaram a escolher? Aí eu lembrei. Aí a ideia era, não vamos filmar o jogo, a gente quer filmar os torcedores. Mas como é que a gente vai conseguir, na montagem, entregar para o espectador a ideia do que estava acontecendo no campo? Ia ser difícil ter personagens que, sei lá, que falassem, pô, tá 1-0, precisa de mais um gol. Eventualmente poderia sair alguma coisa, mas ia ser difícil. Talvez o filme precisasse de um narrador,
um outro elemento que poderia até existir, funcionar, um lettering, não sei. Mas se fosse um personagem de forma orgânica, a gente achava que era melhor. Então a gente entendeu que o Caixa ele trazia as duas coisas. Um cara que é atleticano, que tem uma identificação com a torcida e que é narrador. Então ele estaria ali narrando. E não quebra aquele clima natural da peça. Exatamente. Né? Não é um elemento externo colocado no filme para contar a história. E aí, bom, o Caixa, por exemplo, eu nunca tinha visto, a não ser em imagem na internet, etc., entrevista, e fui na humildade, bati lá, marquei uma reunião, fui muito bem recebido, porque assim, às vezes a pessoa não tinha indicação, não tinha ninguém conhecido, me recebeu humildemente, contei a minha história, contei o que eu queria fazer, e eu achei que ele ia até falar assim, pô, vou pensar, te retorno. Eu falei, eu topo, vamos fazer. Comprou a ideia, né? Ô Crisão, vamos fazer, Crisão. O apelo popular do Caixa é imenso, né? Impressionante. E só que uma pessoa, que eu sou fã do Caixa, mas tem uma pessoa que rouba a cena. É o Lélio. Que é o Lélio Metralha. Eu também sou fã desse cara. Eu gosto demais do Lélio, sou fã do Caixa, mas o Lélio, você vê que o Lélio tá sofrendo. A gente falou da questão profissional, o Lélio, ele não consegue segurar a onda. Ele chega no Mineirão respirando ofegante, ele dá aquela... E se você abre um pouquinho a visão, você ainda vê Manuel Carneiro. De fundo parece. Também. Me parece. No longo ele até parece um pouco mais. Tem mais cena dos dois, mais cena do Lélio. Ali a gente tinha, assim, como a conversa toda estava com o Caixa, a gente não sabia exatamente quem ia estar do lado, quem estava escalado. Então, a orientação, inclusive, era de ficar um pouco mais com o Caixa. Mas foi natural que a emoção do Lélio aparecesse, assim, e depois conversando com ele, até porque também não tinha autorizado a imagem, eu quero autorizar, eu quero ficar pra história desse negócio, velho. Na hora que eu liguei pra ele, cara dele. Tá autorizado, quero ficar na história desse negócio. E eu preocupado, porque era um comentarista, falei assim, pô, às vezes a relação, né, de um outro time saber que, né, assim, o cara quer manter uma certa neutralidade. Ele falou, cara, tudo certo, Cris, pode mandar, para mim é um prazer participar do filme. É muito legal, assim, apesar de aparecer pouco, mas assim, ele sofreu demais. E acho que também tem a ver com a função, porque o Caixa, ele tá narrando, então 80-90% do tempo é ele falando, então tem uma adrenalina diferente. O comentarista, como tem um outro tempo, né, assim, ele fala de vez em quando, eu acho que o Lélio tinha mais espaço para ser tomado por essa emoção, e eu acho uma participação especialíssima assim, no filme, presente, eu acho, pro filme. Seguinte, Cris, eu sou fotógrafo, o Fael filmando desde sempre da arquibancada, a gente de vez em quando tenta arriscar, fazer igual a Copa do Brasil, a gente fez um filme, né, que é totalmente diferente, a produção sua é sensacional, o seu olhar e de todo mundo da produção é sensacional, mas eu fiquei me imaginando no seu lugar, no dia seguinte, descarregando os cartões de memória, vendo tudo que você tinha gravado, falou, velho, cada um dá um filme diferente, né? Como que foi organizar isso? Você deixou um tempo parado para depois, com a cabeça fria, vir tentar organizar? Como é que foi essa pós-produção sua, junto com a equipe, junto com o outro rapaz que fez a direção e tal? Como é que foi? A gente não tinha pensado e organizado exatamente o que aconteceria, o que faria, etc. Mas realmente a preocupação primeira do dia seguinte era conseguir reunir o material todo, porque tinha gente que tinha ido para casa, gente que foi embebedar, então era conseguir pegar todos os cartões da mão, era a primeira coisa, aí descarregar, fazer o procedimento de guardar esse material. No dia 25 eu fui tomado por uma ideia de soltar alguma coisa no próprio 25, mas rapidamente eu vi alguma coisa, não lembro se foi da ESPN ou do Banco Santander, teve alguma... Foi da ESPN. Tinha a voz do Santander, cada jogo eles faziam meio que assim. Super bonito, achei super bonito. Eu falei, cara, não preciso soltar agora, assim. Era assim, para ter alguma coisa emocionante para devolver para a torcida, mas eu falei, não é a hora, então vamos deixar. E aí a primeira coisa foi entender que o material a ESPN, era... Perdão, interromper, mas a ESPN também fez. Fez eu apareço. Bem bonito. Carregando o surdão, né? Tem uma imagem de um cara que depois falou, pô, eu queria ter filmado isso, é um cara que não... Eu acho que ele foi pro corredor de dentro, pro hall, e saiu dos pênaltis. O corredor vira uma igreja. Exatamente. Ali, né? E tem uma cena muito bacana que nesse da ESPN, que o cara fala que agora ele pode morrer em paz. Eu vou morrer agora, mas eu vou morrer feliz. Eu posso morrer agora. Exatamente. Então eu achei que não precisava naquela hora, já estava bem coberto esse presente inicial. Aí foi entender o tamanho do material. O material era gigantesco. Assim. Quando a gente foi olhar o tanto, aí não tinha nem HD.
Aí faz uma vaquinha, comprar um HD para caber, o material era um absurdo. E aí o projeto não tinha dinheiro nenhum, todo mundo precisando trabalhar, etc. e tal, a gente não tinha nem como parar para fazer aquilo naquele momento. E a gente não sabia exatamente. A ideia inicial era realmente um longa, mas não sabia, assim, não tinha... Não é um filme feito como um negócio, assim, com etapas pré-definidas e vão fazer assim, assado. Era uma coisa que foi acontecendo. Aconteceu que eu estava fazendo um trabalho na Nitro e estava fazendo um vídeo institucional. E apareceu um vídeo institucional um pouco maior e eu tive a ideia de falar assim, vamos convidar alguém para montar? Galo! Alô! Vamos convidar alguém para montar e a gente paga pelo vídeo institucional e a pessoa monta os dois. Aí a gente convidou uma figura incrível que chama Natasha Vassu. Ela era uma montadora que eu conhecia de filmes do ambiente comercial corporativo. Nunca tinha montado filme, mas era muito talentosa. Eu falei, é uma aposta, a gente tem que fazer uma aposta, vamos fazer nela. Aí convidei ela e aí ela foi toda vez. Aí chegou lá, viu aquele material gigantesco e ela ficou lá costurando. E aí, a partir desse momento, já muito comigo e com o Felipe, com o Luiz Felipe, com o Bruno também, Bruno Magalhães, mas eu e o Felipe junto com ela, um processo longo, mas muito lento, assim. Não temos pressa de lançar, não tem por que lançar rápido, vamos entender. Então aí a gente fez exatamente o que você está falando, a gente fez uma timeline, uma linha do tempo para cada um dos personagens. Legal. E aí era isso, por exemplo, o Lucas Feinblau, o sambista, esse inclusive tá pronto, posso até lançar já. Ele tem um filme de 50 minutos pronto, impressionante, assim, de matar do coração o tanto de coisa legal que ficou de fora. O próprio Caixa, a própria narração do Caixa na íntegra do jogo é um negócio que um dia eu quero soltar, porque ali no filme tinha uma certa obrigação de ir cortar para os personagens, mas ele, assim, é um estado, ele e o Lélio ali, um estado muito maluco. Então foi um processo muito lento. Quando chegou perto de Marrocos, a gente já tinha um material bem organizado. E aí a gente falou, cara, vamos fazer isso aqui, porque vamos soltar para ter alguma coisa assim de motivação antes do Mundial, etc. E aí a gente resolveu fazer, só que a ideia era fazer um negócio de 5 minutos, não conseguimos. A primeira edição ficou com 40. Galo! E aí a gente chegou em 22, que assim, contra todas as regras da internet, muito grande para a internet e tal. E 3, 4 dias o negócio explodiu para 80 mil. Aí, bom, foi o que foi, aconteceu o que aconteceu. Principalmente na internet de Marrocos, que eu assisti no corredor de Marrocos, no corredor do hotel. E eu tinha que esperar carregar, e eu queria ir andar para Marrocos, eu falei, agora eu tenho que assistir isso aqui, não dá. Foram 80 mil em 4 dias, sem nenhum assim, anúncio, não teve nada, né? Foi uma coisa espontânea mesmo. E eu tava lá em Marrocos para filmar o Caixa também. Eu ia perguntar isso pra você, já que teve na Libertadores, teve a ideia... Teve. Porque é o seguinte, era uma das perguntas que a gente iria fazer. Se o Galo não ganhasse a final, o que fazer com o material? E foi pro Mundial. E o material do Mundial? A primeira pergunta é, eu acho que teria o filme mesmo se o Galo perdesse. Um personagem que é um cara muito doente, ele falou comigo que não queria aparecer antes, foi um combinado, os outros não tinham. Eu acho que seria um filme bonito ainda, porque, cara, eu não sei, eu acho que o filme... É claro que o final feliz é maravilhoso, assim, né? Pra gente que é atleticano é um negócio sensacional, etc. Mas eu acho que os elementos do filme continuariam tendo força, mesmo se fosse com a derrota. Ia ser mais doído pra gente. Talvez no final falar, depois de editado, falar, vou guardar isso aqui, daqui a 10 anos, depois que ganhar uma Libertadores a gente lança. A gente não decidiu muito o que fazer, mas eu acho que teria um filme com muita força também. E acho que apesar da gente ser fanático, atleticano, etc., eu acho que a gente tem uma experiência assim, cruzeirense, americano, flamenguista, corintiano, que vira o filme e fala, cara, eu sou cruzeirense, eu sou americano, mas eu fiquei emocionado porque é o que você falou antes, as pessoas se identificam, se veem naquele estado emocional, independente do clube. Claro que tem a coisa da rivalidade, que o atleticano vai ter mais emoção de ver, talvez o cruzeirense vai ter um pouco de vergonha de ir no cinema de ver, mas eu faço o convite porque eu acho que também chegou um tempo que a gente precisa, inclusive nos veículos, provocar rivalidade saudável, sabe? Assim, eu não consigo entender um cara que é do Atlético, que torce pro Atlético, outro pro Cruzeiro. Os caras poderiam ser amigos e um tá batendo, brigando, matando. Assim, é uma coisa que realmente não entra na minha cabeça. Então eu acho que os torcedores de todos os times estão convidados para assistir o filme dia 23. E sobre o Mundial eu fui
A gente não sabia exatamente o que seria esse material, porque tinha essa ideia do recorde de um dia. Mas eu falei, quem sabe não é um outro curta de um dia, porque seria um dia, assim, seria um ápice ganhar do Bayer, etc. Então eu fui, e no Raja, mesmo no Raja, eu não filmei. Já era o conceito também de manter a ideia de um dia só. Filmei na praça, assim, porque estava muito divertido, Marrocos tomado pela coisa do galo. Estava o clima do futebol que você falou que tem que ser no Brasil, estava em Marrocos. Eu lembro que a gente cantava uma música, parava, a torcida do Raja cantava, parava. Exatamente. Uma brincadeira, uma provocação. Porque você deve ter visto isso, não sei que dia que você chegou, mas até um dia anterior era Galo, Galo, Mineiro, Galo, Galo, Galo. A torcida do Raja, que era de uma outra cidade, chegou de manhã. E aí a cidade tomou essa proposta. Eu estava achando que ia ser só Galo dentro do estádio, de repente chegou os caras. E aí foi essa brincadeira super saudável e, enfim, aconteceu o que aconteceu. Agora, depois de um sucesso no YouTube, 360 mil visualizações, o filme vai para a telona. Com certeza vocês receberam muitos pedidos para isso. E agora eu quero que você me conta como que vai ser esse processo na telona, quais shoppings, os cinemas a torcida pode encontrar, se vai para o interior e depois, se tem nas lojas, se o torcedor pode adquirir esse filme. A gente faz uma conta assim por alto, a gente acha que por volta de com 366 mil, mais ou menos 1 milhão de pessoas assistiram o filme. E isso já dá um orgulho danado. Assim. Nossa. Ainda mais sendo despretensioso como a gente foi no processo de fazer. O que fez a gente decidir colocar no cinema, especialmente, foi as 2 sessões do filme em Minas Gerais, que foi no Cinefute, você estava. Tiveram que fazer uma sessão extra, né? E mais do que só a questão da sessão, mas o jeito que foi dentro da sala, né? Assim, a comoção, a vibração pelos gols. Eu brinco que é um filme 3D pro atleticano, porque cria essa tridimensionalidade para dentro do jogo. E depois, em janeiro, a gente teve uma sessão em Tiradentes, na Mostra Tiradentes, que é o festival de cinema mais importante aqui de Minas Gerais. E foi na praça, só que eles programaram o filme para 9 da noite no domingo. O Festival Tiradentes tem uma característica que a turma que não é de lá ou que não vai passar a semana toda, passa o final de semana e vai embora. Um domingo, 9 da noite, muita gente já foi embora. E aí chegou domingo, eu vi que o povo estava esvaziando, eu falei, cara, não vai ser. Mas aí deu 6h30, comecei a ver umas camisas de atleticano passando ali na praça. Resultado, praça lotada, aquela tela absurda. E comoção, sabe, gente deitado. Rolava o dia do festival, né? Rolava, até assim, né, valia ter um registro mais... Porque foi realmente um negócio de arrepiar, as pessoas chorando, deitadas no chão, rolando na praça, foi uma coisa. E aí a gente falou, cara, mesmo que depois o filme vá, como você perguntou, né, se vai para a internet, para a televisão, para onde for, para DVD, a experiência do cinema mostrou que merecia essa oportunidade, porque é realmente diferente. Claro que hoje a gente tem acesso aos conteúdos em vários lugares, mas a experiência de uma tela gigantesca, nesse caso especificamente, eu já fiz outros filmes que eu desisti de lançar no cinema, foi direto para TV a cabo, para outros lugares, mas esse, pelas experiências que a gente teve em Tiradentes no Cinefute, a gente foi obrigado a dar essa experiência para o atleticano. Então a gente convida, e só que para entrar com o filme em cartaz é uma guerra com as distribuidoras, especialmente dos filmes americanos, especialmente nessa época que ainda é férias. Então o convite foi uma batalha. Então o convite que a gente faz o primeiro final de semana é fundamental. Se o filme não for bem de público, 23, 24, 25 e 26 de julho, que é de quinta a domingo, na segunda-feira eles tiram o filme de cartaz, o filme vai embora. Então eu deixo esse apelo para o torcedor atleticano, aquele cara que gosta do time, que tem essa memória, que quer reviver essa memória, para comparecer nesse primeiro final de semana, porque faz toda a diferença. A gente está concorrendo com o Exterminador do Futuro. Indica para os amigos. Indica para os amigos, compartilha no Facebook. O Exterminador da América. Jurassic Park, Exterminador do Futuro, Carrossel, a concorrência é muito pesada. E a gente sabe que o atleticano também ele abraça as causas, e eu queria deixar esse convite. Eu falo que não existe estrutura de aeroporto para atleticano, de estádio. Aí no festival de cinema eu falei que não existe estrutura em festival de cinema para atleticano. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E você sabe assim, quais os cinemas, algumas cidades do interior, vocês já conseguiram exibição, né? O que tem, isso vai mudar de semana a semana, tá, gente? A gente espera aumentar, dependendo de como for. Se for mal, tira, se for bem, aumenta. Hoje, muita gente de muitas cidades perguntando, no interior de Minas e fora, mas hoje o que a gente tem confirmado para esse primeiro final de semana, a gente tem o Cine Belas Artes, fica ali na Gonçalves Dias, perto da Praça da Liberdade. A gente tem o Shopping Del Rey,
A gente tem o Cine TJ, que fica no Pampulha Mall, no Antônio Carlos. A gente tem o Cinépolis, que fica dentro do Shopping Estação em Venda Nova. E a gente tem o Cine 104, que fica na Praça da Estação. Esses são os cinemas em Belo Horizonte. A gente tem em Contagem, um shopping Contagem. A gente tem em Uberlândia, esqueci o nome agora, porque entrou na sexta-feira, mas tem uma sala em Uberlândia, é só procurar no Facebook que a informação está lá. A gente tem o IB Cinemas em Montes Claros, que tem muito atleticano lá que está esperando o filme. A gente tem o Cineplex em Sete Lagoas. Então, para essa guerra contra os filmes americanos, a gente até conseguiu um número razoável em função mesmo da ideia de que o atleticano vai abraçar essa causa. Eu queria deixar esse convite para o atleticano comparecer, lotar as salas, e a minha dica é: leva o lenço, porque vai chorar. Com certeza, né? A TV Camisa 12 vai estar lá. No dia 23 nós vamos cobrir o lançamento do filme, né, Fael? Vamos lá assistir, Eu, por exemplo, nunca vi o longa, o Fael já viu, mas... Então, a gente já aguarda que é emoção garantida, né, Cris? Legal. Cris, muito obrigado, Prazer. cara, por ter participado aqui do Canto do Galo. Muito sucesso. E eu posso falar uma coisa com você. Você mais velho, não sei se você tem filho ou não, você vai poder falar pra ele que você e o Ronaldinho fizeram parte de 2013. Porque ele escreveu lá dentro do campo e você deixou guardado aí pra minha filha, que hoje tem 1 ano. Com certeza um dia ela vai ver esse vídeo e eu vou falar, ó, eu conheci o cara lá. Legal, uma honra. Obrigadão. E tem projetos futuros aí? O time tá bom, tá montadinho. Esse ano parece que pode dar alguma coisa, hein? Eu não tenho nada assim engatilhado ainda para fazer outro filme do Galo. Como eu falei, não tem nem vergonha nenhuma de falar, assim, medo de falar. Assim, se eu fosse fazer hoje, seria um filme mais voltado no Luan, porque eu acho que ele representa dentro de campo um pouco o atleticano, assim, do jeito que ele joga e do jeito que ele fala, né? Assim, é um pouco mais natural do que o discurso montado de um jogador. É um cara que tem uma coisa emotiva muito forte e ele tem uma história de superação. Esse é só um desejo, não tem nada claro. Eu espero fazer outros filmes de futebol, mas eu espero que outras pessoas também... Acho que eu já dei minha contribuição, eu e o Luiz Felipe, mas quero fazer mais, mas eu espero que outros realizadores, como vocês, com outros tantos atleticanos que existem, talentosos, possam continuar contando essa história no audiovisual. Acho que tem espaço pra gente fazer coisas boas. Eu quero estar de espectador nos próximos. Tá certo. Cris, é uma honra ter você aqui. Eu espero que você volte. Prazer mesmo. A previsão era de que 10 minutos de papo, né? E aí a gente foi embora agora, esqueceu do relógio. Tá convidado para voltar mais vezes. Foi um prazer ter você aqui. A gente volta em breve com o Canto do Galo. Eu só queria deixar o registro aqui. Agradecer a Mariana Castro no Twitter, o Marcelo, a Amanda Castro, pessoas que mandaram perguntas pro Cris aqui. A gente fez durante a entrevista essas perguntas. Valeu, muito obrigado pela participação. E a gente se vê em breve aqui no Canto do Galo. Galo! Alô!